Casa dos Bichos. Oferecimento Cobase, o shopping do seu animal. Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Casa dos Bichos. Hoje sem a Ana Lia, excepcionalmente, mas na semana que vem ela estará de volta. Ela teve um imprevisto, mas está tudo bem. Meu nome é Amanda Souza e hoje nós estamos recebendo o senhor José Edson Galvão, presidente executivo da Abimpet, Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos falar sobre o mercado. O Brasil já é o segundo maior mercado de pets no mundo? Sim, ele é o segundo maior em produção de alimentos, em faturamento e em número de cães e gatos. Ele só perde para os Estados Unidos. A grande razão para essa posição do Brasil é o reconhecimento do brasileiro dos benefícios do relacionamento humano-animal. Tanto para a saúde do humano, como para a saúde do pet, dos animais de estimação, como para o bem-estar das pessoas e do próprio pet. Esse fator é um dos principais. O outro fator importante que tornou o Brasil essa potência no segmento de pet é a mudança da estrutura social brasileira. Ou seja, o Brasil hoje, pelos dados do IBGE, é praticamente urbano. Tá? Tem mais ou menos 70 milhões de domicílios urbanos e rurais. Segundo os dados deles, 65% desses lares têm um animal, pelo menos, de estimação. Essa relação é muito verdadeira, né? Os animais, assim, eles não pedem nada em troca. Isso. Então, com esses números todos, ou seja, hoje o Brasil tem 106 milhões de animais de estimação, sendo que 37 são cães, né? 37 milhões de cães e 21 37 milhões de cães, 21 de gatos, tem os pássaros com 26 milhões e os peixes com em torno de 26 milhões. Os pássaros, as aves, né, que a gente chama ornamentais, por volta de 19 milhões. Além de pequenos répteis, pequenos mamíferos, tipo porquinho da Índia, hamster. Esse mundo todo dá 106 milhões de animais. E isso é o porquê disso. Ou seja, os animais passaram a fazer parte da família brasileira. E além disso, hoje a gente percebe que os animais estão sendo fundamentais nos tratamentos terapêuticos e na inclusão social. Um exemplo de inclusão social é o caso dos cães-guias. Né? Hoje, o pessoal, a população cega, ela tem no cão-guia o principal ponto para ela se locomover em metrô, em ônibus, a sua mobilidade aí urbana, né? Então, esses fatores que levam a gente a entender o porquê que o mercado brasileiro está se transformando aí no segundo maior do mundo. Eu ia falar justamente sobre isso. A preferência, 37 milhões de cães, tem uma explicação, assim, para o brasileiro preferir os cães, ser um número representativo? O cão, no mundo todo, o mundo inteiro tem mais ou menos 1,5 bilhão de animais, ou seja, uma população de 7 bilhões de pessoas, mais de 10% representa em quantidade de animais, aí, que é 1,5 bilhão. Então, os cães no mundo todo ele tem a preferência. Mas é por quê? É pelo relacionamento, pela fidelidade do cão, pela forma dele de se relacionar com as pessoas. Esse é o principal fator de o cão ser o líder. Mas em determinados lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, o gato já está sendo, se transformando no primeiro. No Brasil ele está crescendo mais que os cães. Por causa de quê? Por causa da independência dele. Ele não tem tanto aquela ligação emocional com as pessoas, com o ser humano, mas ele é mais independente. Então, como o Brasil hoje é um país urbano e verticalizado, com poucas pessoas morando nos lares, o gato pode ficar sozinho. O cachorro, se você sair de manhã e não tiver ninguém dentro de casa, pelos dados do IBGE também, não tem mais de 3 pessoas por domicílio no Brasil.
Então, tem poucas pessoas, sai duas para trabalhar, já não fica ninguém. Então ele acaba, o gato, pela independência dele, ele está sendo um pouco preferido aí, e por questão de custo também, ele é mais barato do que dos cuidados com ele do que com o cachorro. O mercado tem aberto novos empreendimentos voltados para o setor de pet. O crescimento da população de cães e essa valorização do relacionamento do animal com o humano tem levado o mercado a crescer. Então, hoje a gente tem três pilares econômicos aí do setor, que são os criadouros, né, que cria os cães, cria os gatos, cria os pássaros, os viveiros para se passar, colocar no mercado. Tem o pilar da indústria e o pilar dos serviços. Quem lidera esse? A indústria hoje lidera, principalmente a de alimentos. Ela tem 65% do faturamento do mercado. Em 2013, esse mercado todo, indústria, criadouros e os serviços, teve um faturamento aí por volta, excluindo os criadores, por volta de 15,2 bilhões de reais. Então, hoje isso significa 0,31% do PIB nacional. É maior que a linha branca, envolvendo geladeiras, envolvendo fogões. Então, é um mercado que tem já uma expressividade, uma expressão em relação ao PIB brasileiro. Então, esse montante todo de 106 milhões de animais necessita de cuidados, tá? Então, o alimento é o principal, mas daí vem os produtos veterinários, vem os care, que nós chamamos, que são as casinhas, as camas, as roupas, né, as gaiolas, quando fala de aves. Então, todo esse leque aí desses três pilares econômicos realmente fortaleceu e tem feito o Brasil crescer por volta de 7% ao ano, cresceu de 2013 em relação a 2012, um crescimento bem acima do PIB brasileiro. Inclusive, José, a nossa repórter Patrícia Oliveira traz uma matéria sobre o crescimento do mercado e o surgimento de novos empreendimentos. Hoje a gente veio aqui em uma boutique que fica em São Caetano, que é especializada em serviços diferentes para os nossos bichinhos de estimação ficarem relaxados e entrarem na moda. Afinal, os nossos bichinhos, eles merecem um tratamento muito mais que especial, não é verdade? Então, vamos conhecer? Elisa, eu queria que você falasse um pouco pra gente como que surgiu essa ideia de montar todo esse espaço de estética canina. Foi depois desse boom aí que deu nesse mercado realmente de pet? Na verdade, esse boom nos ajudou a escolher o ramo que a gente pensava em abrir uma empresa. E também a necessidade de hoje ter um espaço, né, dedicado aos cães com carinho, com atenção. Então eu sentia muita falta desse tipo de local para levar os meus animais, né? Então, como eu venho da parte comercial, do mundo comercial, assim, de vendas, de atendimento, o meu marido também é administrador de empresa, então a gente conversava muito sobre isso, né? Como montar uma boa empresa e prestar um bom serviço. E pesquisamos, né, na verdade, um segmento que crescia, que eu gostava de trabalhar, né, que eu gostaria de trabalhar, e associamos uma coisa a outra. E aí a gente decidiu montar a Pup Pet, que hoje é um espaço dedicado aos cães, com muita atenção, muito carinho, e um espaço confortável também para o dono. Então, vamos conhecer um pouco mais esse espaço?
Então, esses são alguns lacinhos que a gente usa na parte de estética, até mesmo nas finalizações dos banhos, né? Então, a gente procura estar sempre trazendo lacinhos que estão na moda, que o dono vai gostar, até mesmo temáticos, né? Da Páscoa, da Copa, que a gente já também está trazendo, tanto em questão das roupinhas, quanto dos acessórios também. Então, a gente sempre procura estar bem antenado em relação a isso para trazer novidade. E a gente procura todos os banhos, a cada banho semanal, a gente fazer um penteado diferente, colocar um lacinho diferente, até mesmo tomar um cuidado daquele lacinho não ser o mesmo da semana passada. Então a gente procura estar sempre, ou o cliente mesmo pode escolher, a gente dá essa abertura para ele escolher, como os perfumes também que a gente usa. Então a gente tem vários tipos de perfume e o cliente escolhe aquele perfume que agrada. A vida é feita de descobertas e experiências, de coisas e lugares novos e interessantes. Venha se aventurar! Na Cobasi você vê muita coisa legal e encontra tudo para o seu pet. A Cobasi tem a mais completa linha de produtos para seu animal de estimação. Tudo a preços imbatíveis. Desbrave, explore, surpreenda-se. Cobasi, o shopping do seu animal. Cobasi. O estresse hoje em dia é algo comum para nós humanos e os bichinhos de estimação também acabam sofrendo com problemas parecidos. E terapias como o ofurô já são utilizadas para tratamentos de traumas e até mesmo para aqueles animais que sofrem de hiperatividade. É isso mesmo, Elisa? Como que funciona aqui? Eu vi que vocês trabalham com esse tipo de terapia, digamos assim. E como que funciona? Qualquer bichinho pode fazer? Como que é? Na verdade, a terapia é gradativo, né? O sistema do banho de ofurô, ele com o tempo a gente vai tranquilizando e acalmando o animal. Ele traz benefícios, né? Principalmente animais que moram em apartamentos são mais agitados, mais elétricos, mais estressados também, não só pelo estresse da própria família, do dia a dia da rotina, né? De ficarem, às vezes, muito tempo sozinhos, né? Essa parte do ofurô traz esse benefício de relaxar, de tranquilizar. Então, hoje é muito procurado, porque os animais hoje sofrem bastante com isso. E eu vi ali que é todo um espaço arrumadinho para que fique tudo num clima mais zen. Isso, na verdade a gente acende as velas, né? Tem os sais de banho relaxante, então isso faz parte do processo, um incenso e até mesmo uma música relaxante. Então tem todo esse ambiente criado para trazer esse benefício. E o nosso ofurô, além do banho em si, ele está incluso uma hidratação. Então tem uma hidratação, uma massagem que o profissional faz no animal para ele relaxar. São pontos estratégicos que você faz que relaxa o animal. Então é todo esse espacinho reservado para ele. O que mostrou ali, ofurô, roupinha, isso é para todos os bolsos, todos os públicos? Como está esse mercado, assim, como representa esse mercado para o brasileiro? O Brasil hoje, por ser o segundo maior mercado do mundo, ele tem produto para todos os bolsos, da classe A, B, C, D, até a E, né? Mas o Brasil não é um dos países mais ricos do mundo. Então, o grande faturamento, o grande mercado para os nossos produtos são as classes C, D e E. Esse tipo de mimos que apareceu na reportagem, infelizmente, é para 1% do faturamento do mercado brasileiro. Apenas 1% que é a classe A e B, teria condições para ter esse tipo de produto. Mas a grande maioria hoje, inclusive a gente pega aí no Brasil mais de 33 mil pet shops do Brasil todo, com mais de 75 mil pontos de venda que oferecem esses produtos, você verifica que
os produtos de maior venda são os standards, são os básicos, que é exatamente para suprir essa população brasileira de animais. Então, tem grande parte ainda dos cuidados que é a alimentação. Tem animal que ainda não está comendo um alimento balanceado, industrializado, não recebe aquele mínimo necessário, né, como ser humano. A gente precisa alimentar. O resto, roupa, vem depois, né? Mas alimentação e educação são os 2 pontos fundamentais. Para o animal é a mesma coisa, ou seja, o principal ponto é a alimentação. Esses novos negócios que estão surgindo levam em consideração a saúde e o bem-estar animal? Nossos produtos hoje têm um controle de qualidade. Visitando uma fábrica nossa de alimentos, a gente tem a mesma sensação, ou até melhor, do que uma fábrica de alimento humano. Com laboratório, com toda a tecnologia mais avançada, matéria-prima super controlada, desde de origem vegetal, como de origem de animais. Então, o controle hoje dos produtos são rigorosos. Não se vê assim chance pelo valor de investimento. Nós temos hoje no Brasil empresas grandes, pequenas e médias. Nós temos entre as 10 players mundiais, 5 pelo menos têm fábrica no Brasil. Então a gente verifica pelo controle que se dá para a qualidade desses alimentos. E o valor corresponde à qualidade ou nem sempre existe um marketing por trás do nome da empresa? Logicamente, tem empresas grandes, pequenas, médias, mas a maioria delas tem por foco o cuidado com o animal. Ou seja, quem trabalha nesse ramo, quem tem negócio nesse ramo, como a gente viu na reportagem, o dono gosta do animal. E vai né? investir. A gente viu na reportagem, ela escolheu, o mercado está crescendo, mas ela foi aonde ela gosta, que é relacionamento aí com os animais de estimação. Vocês têm algum tipo de fiscalização a respeito os produtos de alimentos e produtos veterinários, e os casos aí de higiene, limpeza e a parte de perfumaria, estética, que é o caso estética que a gente verificou, são totalmente controlados ou pela Anvisa ou pelo Ministério da Agricultura. Então a gente não consegue lançar um produto desse no mercado se a gente não passar por todo um processo de registro e de comprovação da qualidade do produto. Principalmente produto veterinário. A gente não registra um produto no Ministério da Agricultura ou na Anvisa por menos de 2 anos. Então tem que se fazer comprovação de pesquisa, teste de campo. Então tem todo um procedimento aí que é necessário fazer. Então os produtos que estão no mercado hoje, e por sinal a Anvisa e o Ministério da Agricultura fiscalizam com rigor, visitam as fábricas, acompanham, bem como acompanham nos pontos de venda também. E esses testes, como são feitos? São testes feitos por exemplo, no caso de alimentos, com certeza, são testes de palatabilidade. Então, são canis, são gatis, né? Viveiros, né? de peixes, por exemplo, ornamentais, onde tem todo o rigor do cuidado com o animal. Ou seja, desde a entrada dele, a saída, ou seja, no caso de alimentos, não existe testes invasivos, né? Apenas ele alimenta e no final do dia você controla se ele aceitou bem, se teve bastante aceitação do produto. Então não há o menor risco. Visitar um canil hoje, eu lhe garanto que é muito mais tranquilo do que visitar uma casa, uma antiga FEBEM, por exemplo, quando não existia em São Paulo, com certeza. Quando você fala em fiscalização, por exemplo, de alimentos, de produtos que já estão no mercado, você tem o Ministério da Agricultura que faz isso. Quando você fala em fiscalização de medicamentos veterinários, o Ministério da Agricultura faz, a Anvisa faz também. Quando você fala de acompanhamento de empresa, sucesso de empresa, existem vários órgãos hoje que acompanham isso, ou seja, a formalidade da empresa, a fiscalização, o recolhimento de imposto, responsabilidade social com o seu empregado. Então, existe várias. O Brasil hoje está bem
nessa situação de acompanhamento de empresas. No nosso setor, né, graças a Deus, a mortalidade de empresas não é muito grande. A gente estima abaixo de 5% aí das empresas que nascem e morrem, que não é o índice normal do Brasil, é bem maior do que isso. Então, isso logicamente é pelo vigor do mercado nesses últimos aí 10, 15 anos, quando o mercado está crescendo, é mais fácil você entrar no negócio e o negócio ir bem, né? Então a mortalidade nossa não é grande. A Bimpet em si, ela tem por política cuidar e zelar pelo mercado, né? Pelos animais e pelo mercado, ou seja, pela qualidade dos produtos, acompanha, os associados têm toda uma assistência jurídica, uma assistência de informações de mercado, a parte regulatória para se ter uma empresa dessa, o que precisa ter. Se vai ter uma fábrica de alimentos, precisa ser registrado no Ministério da Agricultura. Nós damos toda a cobertura para que isso aconteça. José, obrigada por ter vindo. Nosso tempo está esgotado. Você tem algum recado para deixar? Nós apenas agradecemos aí a oportunidade que foi nos dada. Nos colocamos totalmente à disposição quando vocês entenderem o oportuno, para a gente falar um pouco mais sobre esses 106 milhões de animais de estimação que são os queridos aí dos brasileiros. Você tem algum contato, o site da Bimpet? É www.abimpet.org.br. Obrigada a você que nos acompanhou. Nós da Casa dos Bichos, inclusive, incentivamos a adoção dos animais para que você saiba como é importante e como é bom ter essa relação com o bichinho de estimação. Beijos e até a próxima! Casa dos Bichos. Oferecimento Cobase, o shopping do seu animal.